meu berço, minha terra e meu lar. Coroatá, Coroatá, Olá, meus queridos alunos, estamos aí de volta com o canal do Professor Evandro, com mais uma videoaula voltada para o concurso de Coroatá. Você que está vendo aí a nossa videoaula pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, dar seu joinha, compartilhar e deixar seu comentário, a sua sugestão para o canal do Professor Evandro. Você que já nos acompanha, esta aqui é a nossa segunda videoaula sobre o concurso do Coroatá, de Coroatá no Maranhão. Então nós trazemos aí mais algumas informações, alguns conhecimentos sobre a cidade de Coroatá no Maranhão, para ajudar você aí a responder as questões de conhecimentos locais, né, que você vai se deparar aí com no seu concurso, ok? Então aí nos comentários, alguns dos nossos inscritos, né, dos nossos alunos que assistem às videoaulas do Professor Evandro, perguntou se a gente teria aula sobre Paço do Lumiar, né, sobre o concurso de Paço do Lumiar. O que eu digo a vocês é o seguinte: no edital do concurso de Paço do Lumiar não tem conhecimentos gerais e nem conhecimentos locais de Paço do Lumiar. No entanto, o canal do Professor Evandro já está com uma série de videoaulas sobre LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esta é voltada para os candidatos à vaga de professor, de pedagogo, de profissionais de educação que caia lá LDB, tá certo? Então, as videoaulas que vai ter voltada para o concurso de Paço do Lumiar são essas videoaulas com conhecimentos da educação, com LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e porventura deve surgir aí lá mais próximo do final, lá próximo da data do concurso, algumas videoaulas sobre fundamentos da educação, ok? Então, voltando ao nosso objetivo, ao objetivo desta videoaula, vamos aí ao concurso de Coroatá. Então, nós trouxemos aqui para vocês, para a gente dar uma analisada, no mapa do Maranhão. Nós temos aqui o mapa do Maranhão, e aí você localizando aqui a cidade de Coroatá. É importante você ter essa visualização da localização geográfica no mapa, porque aí você vai tendo referência com outras cidades. Você tem Coroatá aqui, né? Aí o ponto do mouse dá para você identificar. Você tem Itapecuru-Mirim, você tem aqui Pedreiras, Codó, né? Nós vamos tendo Barra do Cordo um pouco mais distante. E nós vamos ter algumas cidades aqui nas proximidades de Coroatá. Temos Codó, Caxias, aqui mais Itapecuru-Mirim a gente já falou, Rosário, Santo Inês. Então aí você vai tentar entender qual a localização geográfica de Coroatá em relação a outras cidades, tá certo? Um conselho para você: é importante você tirar um tempinho para dar uma olhada quais são as cidades que fazem limites com Coroatá. Como essa videoaula ela vai trazer informações mais panorâmicas, a gente não vai dar ênfase a essa especificidade de localização geográfica, mas aí a gente já traz o mapa para a gente dar uma olhada e para você ir aí se familiarizando com o mapa do Maranhão e se familiarizando também com a localização geográfica de Coroatá, beleza? Então vamos aí às nossas informações, as informações que a gente trouxe para a gente analisar hoje nesta videoaula. Aqui, todas essas informações, elas são de fácil acesso, a gente já até afirmou isso nas outras videoaulas. Esta informação eu tirei aí do site do IBGE, né? É comum que as bancas de concurso utilizem sites oficiais para a elaboração das suas questões. Isso para evitar algum tipo de questionamento, algum tipo de contestação do gabarito ou até mesmo da elaboração da questão. Então aqui estas informações, elas a primeiro momento parece algo muito simples ou algo muito corriqueiro, algo de fácil acesso, mas aí às vezes você não se familiariza ou você não é de Coroatá e aí por isso você não tem esses conhecimentos. Então as primeiras informações que nós trazemos aqui é sobre o gentílico de Coroatá. Quem nasce em Coroatá é chamado de coroataense, né? Isso eu sempre brinco quando falo sobre o gentílico das cidades, porque a gente tem videoaulas aí de outras cidades, de outros municípios, porque parece uma coisa tão boba, mas tem caído também nos concursos. E aí você subestima a informação e termina perdendo a questão por conta de um excesso de confiança e de um excesso de um excesso
de zelo por aquilo que era mais difícil e terminou não dando atenção por aquilo que era mais fácil, ok? O prefeito atual de Coroatá é Luiz Mendes Ferreira Filho, né? Já encontrei questões de concurso que perguntam o nome do prefeito, então você que vai morar em Coroatá vai ter como patrão aí o prefeito Luiz Mendes Ferreira Filho. É importante a gente dizer que esta videoaula está sendo produzida em 2018, porque pode ser que haja um concurso posterior lá para 2020, 2021, e aí o prefeito já com certeza vai ser outro, né? Eu não sei como é que é a estrutura política de Coroatá. Mas vamos aí o que nos interessa, as informações importantes aqui é o gentílico de Coroatá, que aí nós temos coroataense, é o nome do prefeito, e aqui nós temos uma população estimada para o censo de 2018, ou para o ano de 2018. Nós sabemos que o IBGE realiza censo normalmente de 10 em 10 anos, e o último censo, né, que foi feito no Brasil foi em 2010. Então, o dado correto, o dado exato que nós temos, é que em Coroatá tem, no censo de 2010, apresentou 61.725 pessoas. Esse é o dado do IBGE de 2010, do censo de 2010. A população estimada de Coroatá para este ano, o ano de 2018, é de 65.044 pessoas. Essa aí é uma estimativa, é uma aproximação. Pode ser que a população real seja mais ou seja menos, já que se trata de uma estimativa. A densidade demográfica de Coroatá beira aí aos 27, né, a 27 habitantes por quilômetro quadrado. Aí nós temos uma fração, 27,27, então isso pode oscilar, mas este foi a densidade demográfica verificada no ano de 2010. Ou seja, pegou-se a população aferida no ano de 2010, dividiu pela área do município de Coroatá e encontrou-se aí esta variável, encontrou-se aí esta densidade demográfica, que é 27,27. Então são informações a primeiro momento meio chata, mas se você for fazendo, se você for assistindo as videoaulas, assistir uma vez, duas, tal, vai fazendo as questões, aí você vai se familiarizar sim com estes dados. Vamos adiante analisando aí a divisão etária da população de Coroatá. A exemplo de outros municípios do Brasil, né? Então outros municípios, principalmente os municípios mais do interior, mais ao nordeste, nós temos aí uma base de jovens, ou seja, a grande maioria da população de Coroatá é composta por jovens até 35 anos, até 30, 34 anos, ok? Na medida em que a idade vai avançando, você tem, claro, aí a diminuição do número de habitantes. Isso aqui, ele é um reflexo da condição social ou socioeconômica, né, da cidade de Coroatá. O que se percebe é que a expectativa de vida, né, em Coroatá não é uma boa expectativa de vida. Quando a expectativa de vida é boa, a pirâmide ela é muito mais densa aqui no topo da pirâmide, tá certo? Então na base, quando você vê uma pirâmide etária base larga e o topo mais estreito, você percebe que a expectativa de vida vai diminuindo. Ou seja, o número de pessoas que vai chegar a 90, 95, 100 anos é bem reduzido, tá? É quase que não existe essa população, porque ela vai diminuindo. Outra comparação que a gente pode fazer aqui é a comparação entre a população de homens e de mulheres. Aí nós temos bastante equilibrado, isso acontece em vários municípios, em várias cidades. No caso de Coroatá, nós não temos desequilíbrio entre o número de habitantes mulher e o número de habitantes homem. Vamos a um outro dado importante, a população residente por religião, né? Eu já encontrei questões que falam sobre a religião dos municípios. Então nós vamos percebendo aqui, por conta da nossa própria colonização, da nossa tradição católica, a grande maioria da população de Coroatá também é católica, seguida aí por um número de evangélicos, tá certo? Então nós temos aí, normalmente, o IBGE apenas faz essas três perguntas, católicos, evangélicos e espíritas, por isso só estes aparecem aqui nesses dados. Dentro dessa categoria espírita, aí você vai ter todas as denominações relacionadas a Umbanda, Candomblé, Espiritismo. Então, tudo
para o IBGE é considerado como religião espírita ou espiritualista. Mas, no entanto, nós percebemos que a grande maioria da população é católica, seguida aí da população de evangélicos. Há alguns, mas o que esse dado pode ser importante? Como é que o cara que elabora a questão pode cobrar essa informação de mim lá na questão? Normalmente ele ou coloca o próprio gráfico, ou ele coloca um enunciado, faz referência a um evento religioso, e aí ele pergunta a você em relação à percentagem da população que é católica e que é evangélica ou espírita. Normalmente cobra-se sobre católicos e evangélicos. Aí você vai perceber que a grande maioria da população de Coroatá é composta por católico, isso é fácil de entender pela nossa própria tradição colonial, mas também já temos aí um crescimento da população evangélica no nosso município, ou no município de Coroatá, que a gente está estudando agora, ok? Então vamos aí adiante para a gente não perder muito tempo e essa videoaula não ficar muito longa. Aqui nós temos alguns dados sobre a economia, sobre o trabalho, né? Mais precisamente sobre o trabalho e o rendimento das pessoas em Coroatá. Esse aqui nós temos um dado de 2016, né? Nós temos o salário médio de trabalhadores formais, cerca de 1,7 salários mínimos, né, por pessoa. Então isso quer dizer o seguinte, que todo mundo ganha isso? Não. Tem uns que ganham um pouco mais, tem outros que ganham um pouco menos, e tem uns que não ganham nada, e aí a média desses trabalhadores formais é que está aí nessa faixa aí de 1,7. Aqui não vai entrar os trabalhadores informais, né? Alguém que trabalha, faz um bico, alguém que não tem carteira ou não é legalizado e não é registrado. Então esse dado é apenas os dados que são aferidos pelo Ministério do Trabalho ou pelas instituições que fiscalizam essa divisão de salário médio das populações, ok? Então, em média, né, as pessoas em Coroatá recebem aí cerca de 1,7 salários mínimos. As pessoas ocupadas, o número de pessoas que trabalham, né, nós temos aí cerca de 3.423 pessoas que trabalham, né, formalmente, né, daqui a pouco eles são mais de 60 e tantos mil habitantes, só apenas esse tanto trabalha? Não, esses são os que trabalham e que são ou estatutários, funcionários aí de algum órgão municipal, estadual ou federal no município, ou aqueles que têm carteira assinada. A população ocupada é apenas 5,3% da população. Isso é uma preocupante para qualquer município, é uma preocupação para a Previdência, é uma preocupação para vários setores da economia de um município. Então precisa-se avançar isso, precisa-se aumentar o número de pessoas ocupadas e ocupadas formalmente. Porque a ocupação informal ela tem alguns problemas. Ela não prevê seguridade social, como previdência, amparo à saúde, então essas coisas devem ser revistas. O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1,2 salários mínimos é cerca de 53,3% da população. O que é que isso quer dizer? Que mais da metade da população de Coroatá recebe até meio salário mínimo, ou seja, recebe a metade de um salário mínimo ou menos, né? Então esse mais um dado agravante ou um dado preocupante para o Coroatá. Então esses dados normalmente eles aparecem lá numa questão quando ele vai falar de condições socioeconômicas, quando ele vai falar de problemas relacionados aos municípios, né, que são trabalhados aí nos concursos, ou os concursos que estão cobrando esses municípios, ou esses conhecimentos locais do município. Beleza? Então, esses dados devem ser familiarizados, você vai e aí se familiarizando com isso. Nós provavelmente vai ter uma videoaula que a gente vai falar de algumas outras curiosidades, algumas outras informações de Coroatá. Daí a importância de você ficar ligado no canal para não perder nenhuma novidade, nenhuma videoaula. Esse aqui a gente colocou apenas como ilustração, né, que são dados de educação, e esse é importante até para você que vai fazer o concurso de Coroatá para a área de educação, ter noção desses dados aqui, porque pode ser cobrado de você não só na prova de conhecimentos locais, mas também pode ser cobrado na prova de conhecimentos específicos, como LDB e Fundamentos da Educação. Então nós temos uma taxa de escolaridade aí de 6 a 14 anos,
nós temos cerca de 96%, 95,9% da população de 6 a 14 anos está na escola. Os municípios avançaram muito nesse quesito, né? Nós tivemos programas do governo federal que estimula a presença do aluno na escola, a presença do estudante na escola, né? Programas como o Bolsa Família, que atribui aí o benefício à frequência escolar, à vacinação. Então, isso teve um avanço nos últimos 10, 20 anos, um avanço da presença da população de 6 a 14 anos aí na escola. Dos 15 para frente é que a gente vai ter alguns problemas e vamos ter um número de a evasão escolar é muito maior. Mas no caso de Coroatá, como é um município e uma das responsabilidades do município é a educação fundamental, e aí dos 6 a 14 anos nós temos aí quase que 96% da população na sala de aula de 6 a 14 anos. O IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental, nós temos aí o dado de 2015, né, já saiu o dado de 2017, se você quiser conferir é bom dar uma olhada, né? Então em 2015 o IDEB nas séries iniciais é de 4.4, né? E nas séries finais é de 3.7. Então, lembrando a você que nós temos um resultado de IDEB de 2017, você pode aí conferir, né, dar uma entrada lá no site do IDEB e aí você, no Google, você acha facilmente, e aí para você comparar se houve um crescimento do IDEB de Coroatá ou se não. As matrículas do ensino fundamental, aí é o número de matrículas, muito raramente vai se cobrar isso, eu acredito que não, até porque é um número difícil de você memorizar. Matrículas no ensino médio, isso aqui é de responsabilidade do Estado, muito raro cidade do interior oferecer ensino médio, normalmente se oferece as escolas que oferecem ensino médio nos municípios, são escolas estaduais. Aí o número de docentes, né? Em 2017 nós tínhamos aí 188 docentes, isso aqui é um dado retirado do censo escolar. E o número de estabelecimentos de ensino fundamental, nós temos aí 78 escolas. Então, para você que está concorrendo à educação, lembre que tem bastante escola em Coroatá e tem bastante vagas para professor. Tá? Estude, assista o canal, né? Se liga aí, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tentar responder para você. O número de estabelecimentos de ensino médio é cerca de 11 escolas, né? Aí você percebe o quanto a responsabilidade do município para o ensino fundamental. O número de escolas fundamentais é muito maior do que o número de escolas de ensino médio, ok? Vamos aí adiante, a economia. Nós temos aí o PIB per capita, a renda per capita de Coroatá. Esse é um dado de 2015, né? Então a renda per capita aí é cerca de... não é renda per capita, né? É o produto interno bruto por cabeça. Então se você pega toda a riqueza de Coroatá e divide pelo número de habitantes, nós temos aí cerca de 5,5 mil reais. Então se você pega toda a riqueza, isso não quer dizer que todo mundo em Coroatá tem essa renda, mas se você pega toda a riqueza, você vai ter aí essa renda, essa riqueza per capita, esse produto interno bruto per capita. Aqui ele colocou em reais para a gente ter uma noção legal. Então esse dado normalmente é colocado, o PIB per capita de Coroatá é normalmente colocando numa faixa, é menor que 5 ou é mais do que 6, e aí você tem que entender que fica entre 5 e 6 mil reais per capita. Percentual das das receitas oriundas de fontes externas, né? Que ficou vago, não saiu a informação. Nós temos aí, não temos essa informação, infelizmente, né? E o índice de desenvolvimento municipal aí é 0,56, é um índice bastante baixo, né? Total de receitas realizadas, isso aqui é aquilo que foi arrecadado, que foi aplicado, cerca de 113.392 reais, e o total de despesas empenhadas, né, que foi direcionada, mas ainda não chegou à execução. Isso aqui para o ano de 2017. Tá? Então o ano anterior, do ano de 2018, só vai sair o relatório no próximo ano. Então a gente percebe aqui que tem uma aplicabilidade aí, uma execução das receitas acima de 90%, né? Eu não fiz esse cálculo, mas é uma aplicação das despesas empenhadas em relação às realizadas, a diferença é muito pouco. Para você entender o seguinte, o município de Coroatá arrecadou 134.320
134.327 reais empenhado para realizar alguma coisa, para gastar com educação, saúde, para gastar com aquilo que o município deve gastar, transporte, saneamento, essas coisas todas. Desse dinheiro que foi empenhado, ele executou, né, realizou 113.292 reais. Tá? Então esse é um dado também que a gente vai entendendo um pouco mais quando a gente nos deparar com as questões, com o comentário de questões. Provavelmente a gente vai ter comentário de questões voltada para o Coroatá. A gente trabalha nos primeiros videoaulas mais teoria e deixa as questões mais para próximo do dia da prova. Então fique ligado aí para você não perder. Em relação à saúde, nós temos aí um dado da mortalidade infantil, 9,3 óbitos por 1.000 nascidos vivos, né? Ou seja, em cada 1.000 crianças que nascem em Coroatá, cerca de 9 crianças vêm a óbito, né? Esse é um índice um tanto quanto elevado, né? Então a mortalidade infantil precisa diminuir. Esses dados mais na média nacional, é mais ou menos isso. Internações por diarreia, né? Aí você tem aqui 0,2 internações por 1.000 habitantes, a cada 2.000 habitantes, 0,2, né? Normalmente internado por diarreia, né? Esse dado parece um dado engraçado, né? Mas isso aqui representa um pouco da falta de saneamento básico, né? Um pouco de educação higiênica, porque esses problemas estão intimamente relacionados com as condições de saneamento, ou de esgotamento sanitário, ou de fossas sépticas, né, ou de escoamento de algum córrego, né? Então, porque essas diarreias normalmente são por infecções, ou no trato dos alimentos, ou contaminações diretas, por contato com água contaminada e outras coisitas mais. Então, esse dado aqui, né, dessas internações, que a existência dessas internações por diarreia, elas terminam representando aí um problema para o saneamento básico, para o saneamento da cidade. Estabelecimentos de saúde, nós temos aí 12 estabelecimentos de saúde. Para uma cidade pequena é realmente acho que satisfatório. Eu não conheço as condições dos hospitais e dos estabelecimentos de saúde em Coroatá. Então apenas esse dado, eu não tenho muita propriedade para comentar mais detalhadamente este dado. E terminamos aí com território e ambiente. Nós temos aí a área da unidade, em 2017, né, a área de Coroatá é de 2.263,772 quilômetros quadrados, né? O esgotamento sanitário adequado, aí nós temos apenas 19,4%. Essa é a realidade da maioria dos municípios do Brasil. Existem capitais brasileiras que não têm saneamento chegando a 50%. Então isso acarreta nos problemas de saúde que a gente viu, né, anteriormente em relação à diarreia, né? A arborização das vias, aí cerca de 50% das vias das ruas tem arborização, isso ajuda no clima e na controlar a temperatura. A urbanização das vias públicas em 2010 é de 0,9%. Perfeito? Então, gente, a gente trouxe essa talvez seja uma das videoaulas mais longas ou um pouco chata tal, para assistir até o final. Mas você que chegou aqui até o final, agradeço a atenção de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. Aqueles que vão fazer os concursos de educação ou para Paço do Lumiar ou para Coroatá, lembre que tem videoaula de educação no nosso canal, ok? Não esqueça de se inscrever, de compartilhar, deixar seu comentário, deixar suas dúvidas, e o professor Evandro está aqui a posto para tentar ajudá-lo, para tentar respondê-lo. Terminando com o nosso conselho universal: estude, porque quem estuda, Deus ajuda. És meu berço, minha terra e meu lar, Coroatá, Coroatá.